Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, do versículo 16, o versículo 18 até o 21 e o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como nós vemos todos os dias, nós pegamos o ensinamento junto com a igreja para que a gente possa responder as nossas 4 perguntas do Lectio Divino. Então, o que o texto diz? Eu quero pegar aqui a liturgia diária. Quando a gente vai à Santa Missa, o comentarista ele diz ali a frase que tem de introdução. E ele diz aqui: como esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, São José recebeu a missão de guiar a Sagrada Família, servindo-a com a sua prontidão e fidelidade. Então, queridos irmãos, a família é um projeto de Deus. A minha família, a tua família, é um projeto de Deus. Mas diante desse projeto de Deus, cada um de nós recebemos uma missão. E diante dessa missão, a missão de São José era ser um pai, ali o pai de Jesus, servindo com a sua prontidão e a sua fidelidade. Então, estar de prontidão a acolher a vontade de Deus e a fidelidade a Deus. E diante dessa prontidão e diante dessa fidelidade, São José, ao receber ali o anúncio de tudo isso, como a Maria recebeu, São José ele teve um sentimento de medo, né? Por que esse sentimento de medo? Porque a Maria estava prometida a ele, mas ela parece grávida. E ele tem um questionamento naquele ali, porque quando acontecia isso, era condenado, a pessoa era condenada, era como diz outro, era apedrejado, porque era como um adultério. Então, naquele momento, ele questionou na cabeça dele. Mas Deus, ele orienta, Deus nos dá um caminho, dá uma resposta diante de tantas situações. Ele não nos deixa desamparado. E ele envia ali em sonhos um anjo anunciando a José qual que era o mover de tudo isso, qual que era a graça que ele ia receber. E quando ele recebe a palavra de Deus, aquele direcionamento, José, ele dá uma resposta, né? E qual que é a resposta de São José? Como diz aqui ainda nos ensinamentos da liturgia, o Senhor está nos sonhos de José e na realidade da sua vida. Ele obedece a mensagem do anjo porque antes soube ouvir a mensagem divina. Então, quando ele obedece ali a mensagem de Deus, entendendo qual que era a missão dele, que era ser pai adotivo e ser fiel e obediente à vontade de Deus, ele dá uma resposta. Ele se une à Sagrada Família. E ele, nesse família, projeto de Deus, ele dá a graça para que Jesus venha para nos libertar do pecado, o nosso Redentor, e ele compreende ali que ele estava diante do Messias, ele compreende o tamanho da graça que estava sendo realizada na vida dele. Sabe, irmãos, e diante de todo esse agir, diante de todo esse ensinamento, o que o texto diz para mim? Que a família é um projeto de Deus, que nós devemos fazer conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a pergunta que nós respondemos na terceira. O que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. E diante de tudo que está acontecendo comigo, diante da minha vida, eu creio, Senhor, que a minha família é o teu projeto. A minha família tem a tua mão poderosa sobre todas as situações. Eu entrego toda a minha família em tuas mãos, Senhor. E que diante de tudo que estiver me acontecendo, diante de tudo que estiver diante da minha vida,
Eu creio que o Senhor está segurando em minhas mãos. O Senhor está me conduzindo. Sabe, ali São José, ele tem medo, porque o anjo diz para ele: não tenha medo, José. Não tenha medo de prosseguir. Não tenha medo de ir adiante. E sabe, irmãos, porque ali já estava prevendo para José o que ele enfrentaria. Ele enfrentaria ali pessoas querendo matar Jesus como criança. Ele enfrentaria ali o nascimento de Jesus diante da pobreza, onde a hospedaria que não foi bem acolhido. E tudo isso, Jesus, ele foi para nós essa grande graça que é ao verdadeiro sentido da humanidade diante de Deus, que a família é um projeto de Deus, é aquele nosso Senhor, o Verbo que se fez carne, a humildade no nosso Senhor, se colocando diante de nós, se colocando na família, para que eu e você seja agraciado, que as nossas famílias sejam benditas diante do nosso Senhor. E Ele coloca aqui para nós que a família dele, José e Maria, diante da família de Deus, Jesus, Maria e José, a minha família, a vossa é. Eu te convido a dizer isso: Jesus, Maria e José, a minha família, a vossa é. E se unir à família de Deus, fazendo a vontade de Deus, como José fez. E fazer a vontade de Deus, sabe, irmãos, qual que foi a frase que me veio? Quando eu tomei a decisão de seguir o Senhor, eu disse aquela frase que dizia assim: eu e a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o desejo do meu coração, Senhor, que a minha família, a minha casa, sirva a Ti de todo o coração. Diante da fidelidade de São José, diante da obediência de São José, diante hoje deste agir, desse mover que hoje nós se colocamos diante de São José, para que a nossa família seja uma família obediente, que a nossa família seja uma família fiel a Deus. Apesar de tantas situações que acontecem, nós precisamos dizer: Senhor, dai-me a graça de ser fiel, dai-me a graça de ser obediente diante do Teu querer. E eu coloco a minha casa, a minha família na Tua presença. Diante de todas as minhas dificuldades, Senhor, segura em minhas mãos, conduz o meu coração, conduz a minha vida, conduz a minha família, Senhor, para as Tuas águas refrescantes, para o Teu querer, meu Senhor. Que diante deste momento eu confio que diante de tantas situações o Senhor está guiando a minha família. O Senhor está guiando o meu coração. Você que é mãe, como disse Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E naquele momento o anjo se afastou-se de Maria. E creio, e meu irmão e minha irmã, como a São José, como disse ali, diante dessa palavra, ele fez aquilo que Deus queria. Ele fez a vontade da presença de Deus na família. São José foi obediente. E a partir deste momento que o anjo fala com ele, ele cumpre a vontade de Deus. Diante da palavra de Deus, São José é obediente. E eu creio que a palavra de Deus é viva no meio de nós todos os dias. A obediência à palavra de Deus, a obediência ao que Ele quer para nós na nossa família. Ele nos pede para que a gente ame a família. Jesus nos pede para que o esposo, a esposa, coloque a sua casa sobre uma terra firme, que é a presença de Jesus, que é a presença dele. Aquela casa que é feita sobre uma areia movediça, ela é derrubada. Vem a tempestade, vem o temporal, ela cai, porque ela não está firme. Mas o homem prudente que coloca a sua casa sobre a terra firme, que é a presença de Deus na sua família, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir tudo, mas ela não cairá. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que é neste agir que o nosso coração está na presença de Deus. E eu creio, Jesus, que a Tua presença na nossa casa, na nossa família, trazendo a nossa família a um projeto de Deus, eu creio, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa testemunharemos a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Qual é a vontade de Deus na minha casa? Essa foi a voz que Deus me colocou agora. Qual é a vontade, a Tua vontade, Senhor, diante da minha casa, diante da minha família? Questionamentos. O que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu devo fazer diante dessas situações?
Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali ali ali. Me veio assim, irmão, tantas vozes a gente ouve, o questionamento, as perguntas. Só uma frase de Deus me colocou: confia em mim. Confia em mim. Foi o que São José fez. Ele confiou em Deus. Todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ele estava pensando, ele colocou ali a sua confiança em Deus, na voz de Deus. E creia que, colocando a sua confiança em Deus, ele está segurando em tuas mãos, na minha mão, e ele está nos conduzindo. Como ele conduziu a família de Nazaré, como ele conduziu diante de tantas situações, ele vai conduzir a minha e a sua. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós